Olá pessoal, eu sou Marcelo Apsen, sejam bem-vindos ao canal Literário. Se você quer conhecer um dos maiores clássicos da literatura russa e, por que não, do mundo do século XIX, então fica aqui comigo que hoje nós vamos conversar sobre Pais e Filhos de Ivan Turgenev, um grande clássico que vai tratar de conflitos de gerações, niilismo e vários outros temas muito interessantes. Mas antes, um recado rápido, vai ter uma live aqui no canal com um famoso youtuber do meio literário, dia 19 de dezembro, agora no domingo, às 6 da tarde. Então aproveita e já se inscreve, liga o sininho para ficar por dentro das notificações e não perder essa live. Te espero lá, hein? Um grande clássico, ele tem várias camadas. Desde o estilo da escrita, as personagens, o enredo e até as mensagens, né? E as próprias mensagens são multidimensionais. Às vezes você pode pegar umas mensagens mais básicas até bem avançadas, né, em qualquer clássico. Isso é o que compõe um grande clássico. Para entender esse aqui, a gente tem que entender antes um pouquinho da vida do autor e do contexto sociopolítico da Rússia czarista do século XIX, época em que o escritor nasceu. Ivan Sergeyevich Turgenev nasceu em 1818 em Oriol, no interior ali da Rússia, numa família nobre. Ele tinha uma boa condição não apenas financeira, mas social. Lá a família tinha uma propriedade, lá que ele acabou interagindo com os servos, e eles são personagens que constantemente aparecem aqui na prosa realista dele, né? Diálogos, esse mundo dos servos ali da Rússia. E esse livro aqui foi escrito em 1861, se eu não me engano, na iminência, um pouco antes de 1861, na iminência da libertação dos servos na Rússia. E alguns dizem, inclusive, que esse livro aqui foi um grande motor para essa revolução. Turgenev era contemporâneo de Tolstói e Dostoiévski. Estava lá, junto lá com eles, mas eles não eram muito amigos. Na verdade, havia até uma certa rixa entre eles. Tamanha era essa diferença que ele tinha entre eles que o Tolstói chegou até a desafiar o Turgenev para um duelo. Quer dizer, um duelo naquela época era uma situação ali de vida ou morte, para defender a honra, mas no fim acabou voltando atrás e se desculpando, se retratando. E por que eles não se davam muito bem, né? Afinal, Dostoiévski, Tolstói, um dos maiores escritores, eles não gostavam do Turgenev? Qual que era a grande discussão? Então, na verdade, a rixa que eles tinham com o Turgenev é justamente essas ideias mais modernas que o Turgenev tinha. Pela sua condição mais abastada, o Turgenev acabou morando muito tempo fora da Rússia, trazendo mais essas ideias ocidentais, em contraponto com a ideologia eslavófila do Dostoiévski e do Tolstói, certo? Daquela valorização da cultura russa, do cristianismo ortodoxo, dos mitos, das crenças, né? Para o Turgenev aquilo era visto como um atraso de vida. Já Dostoiévski e Tolstói viam Turgenev talvez como uma espécie de traidor ali, um cara que fugiu da pátria e queria comentar sobre ela, que não tinha direito de comentar sobre sua própria pátria. Mas hoje a gente sabe, os três são grandes escritores, não há o que se discutir sobre isso. Pais e Filhos vai muito além de um conflito de gerações. Sim, é uma das mensagens desse grande clássico, mas ele vai muito além. E antes de a gente entrar no enredo, mais um último ponto aqui do contexto histórico, que foi um grande risco ele escrever essa obra, o Turgenev. Ele ainda na época morava na Rússia, né? Temos que entender que na Rússia czarista era um absolutismo, quer dizer, o czar mandava em tudo. Já após a Revolução Francesa, as grandes monarquias temiam muito perder o poder, né, e se tornar repúblicas, quer dizer, que coisa... Imagina, o czar vai abdicar do poder para dar para o povo. Então ele tinha muito medo disso, e já na Rússia você tinha os niilistas e você tinha vários círculos revolucionários que queriam certamente depor o czar, começar uma revolta socialista ou mesmo uma república, que já ia não só talvez fazer o czar abdicar, como fuzilar ele, como de fato na verdade aconteceu na Revolução Russa. O czar foi efetivamente, no fim, ele foi exilado e depois foi assassinado. Então o que acontece é que o czar já naquela época, 1800 e bolinha, ele já começava a perseguir escritores, artistas que pudessem ter algum tipo de ideia um pouco mais revolucionária. Tinha muita censura. E o Dostoiévski, por exemplo, um deles, quase foi amarrado no poste. Ele viu os colegas dele serem amarrados no poste. Ele era o próximo na fila, pensando que ia ser fuzilado. No fim, ele foi
perdoado, né? Ele não foi perdoado completamente, ele foi exilado para a Sibéria. Então o Turgenev foi muito mais ousado do que os demais, do que seus contemporâneos, ao escrever esta obra, que fala de ideias totalmente revolucionárias aqui, né? Então ele realmente corria um risco de vida e por isso, ao escrever essa obra, ele imediatamente saiu da Rússia e fez bem. Sem mais delongas, vamos entrar logo neste enredo. Arkady Nikolaevich Kirsanov é um jovem recém-formado da Universidade de São Petersburgo. E logo após sua formatura, ele convida o seu amigo Yevgeny Vassilievich Bazarov para passar uns tempos com ele na casa de campo do pai, Nikolai Petrovich Kirsanov. É muito nome, né? Muito patronímico, né? Esses Vich quer dizer filho de, tá? Então quer dizer que, por exemplo, Arkady Nikolaevich quer dizer que ele é filho do Nikolai. O pai dele era, enfim, tinha o Arkady, o Bazarov e o Nikolai, o pai dele. E o Bazarov, quer dizer, era um amigo da família. E, claro, o Nikolai recebe ele muito bem, o filho, o amigo, pode vir, claro. E junto está lá o tio do Arkady, certo? O irmão do Nikolai, que é o Pavel Petrovich Kirsanov. O Bazarov, esse amigo do Arkady, ele é um niilista. A gente logo vai ver o que é um niilista ali, né? E o Arkady vai meio que na onda do amigo. Ele tá lá junto, não só na amizade, mas nas ideias também. Ele também quer ser um niilista legal, né? E o Nikolai, o pai, é da antiga geração, mas apesar disso ele também é um homem mais moderno. Ele já tratava os servos dele de uma maneira diferente, a libertação dos servos era iminente, o pai talvez já pressentia isso, talvez dava mais remuneração para eles, tinha um esquema diferenciado com os servos. O irmão, o Pavel Petrovich, era aquele homem já mais conservador, assim, alheio a essas ideias modernizadoras aí da Europa, um slavófilo ali, um ferrenho cristão ortodoxo, enfim, por aí vai. E o Nikolai, ele mantém relações com a serva dele, que chama Feniética, e eles vivem juntos ali na propriedade. O foco da narrativa, evidentemente, é nesse Bazarov, que é o niilista ali. Trocando em miúdos aí, um niilista, a princípio, quer dizer alguém que não acredita em nada, não apenas não acredita em Deus, como também ele acredita que é tudo uma construção do ser humano, né? Os valores morais, as crenças. Então ele realmente acaba rejeitando tudo, ele só acredita na ciência. Até mesmo a arte ele acha inútil, é um cara muito cínico. Aqui até eu queria colocar um ponto que alguém pode pensar que o Turgenev está fazendo uma certa apologia ao Bazarov, mas da maneira como ele é retratada, pelo menos me parece mais como uma sátira, assim, aquele cara bem arrogante, que acha que é mais esperto ali que todo mundo, acha que todo mundo é idiota, só ele é o iluminado. Mas ele vem trazendo ideologias modernas, sem dúvida também, por um lado, se o Turgenev quer criticar, talvez a maneira como o Bazarov apresenta essas ideias, sem dúvida que o Turgenev também partilha dessas ideias modernizadoras, afinal ele viveu na Alemanha, viveu aí em Paris, né? Ele ficou exposto àquelas ideias que são totalmente alheias ao absolutismo, mas pro iluminismo, beirando aí o ateísmo e talvez um agnosticismo, né? Que já era uma coisa extremamente impensável naquela época, pelo menos na Rússia. Mas ao mesmo tempo que o Bazarov tem essa atitude, vamos dizer, mais moderna ali, né, de buscar essa modernização, de mais justiça social, por outro lado, ele tem essa atitude muito condescendente que se espalha também para as camadas inferiores. Ele acha que os camponeses ali são inferiores, ele tem que doutrinar eles, ensinar ali o que eles têm que fazer. Ele acredita em revoluções violentas ali, ele acha que você tem que fazer o que tem que fazer e um dia talvez as pessoas larguem essas superstições bobas, assim, ele tem essa atitude infantil que ele acha que ele sabe mais que todo mundo. Então mesmo esses camponeses que ele busca proteger, ele acaba diminuindo eles com a sua atitude arrogante. E o Nikolai, né, o pai do Arkady, por mais que ele seja um homem moderno, ele tem dificuldade aí entra esse conflito de gerações, né? Ele tem dificuldade de entender o que é niilismo, né? Vamos ler uma seção aqui que traz um diálogo, né, do Nikolai, o Arkady e o Pavel, né? Ou seja, o Arkady é o filho do Nikolai e o Pavel é o tio do Arkady. Pois bem, o próprio Sr. Bazarov, o que ele é precisamente? Perguntou com voz pausada. O que Bazarov é? Sorriu Arkady. Tio, o senhor quer que eu lhe diga o que ele é precisamente? Faça-me esse favor, meu sobrinho.
é um nihilista. Como? Perguntou Nikolai Petrovich, enquanto Pavel Petrovich se punha imóvel, a faca erguida no ar com um pouco de manteiga na ponta da lâmina. Ele é um nihilista, repetiu Arkady. Nihilista, disse Nikolai Petrovich, vem do latim nihil, nada, até onde eu posso julgar. Portanto, essa palavra designa uma pessoa que não admite nada? Digamos que não respeita nada, emendou Pavel Petrovich, e novamente se pôs a passar manteiga no pão. Aquele que considera tudo de um ponto de vista crítico, observou Arkady. E não é a mesma coisa? Indagou Pavel Petrovich. Não, não é a mesma coisa. O nihilista é uma pessoa que não se curva diante de nenhuma autoridade, que não admite nenhum princípio aceito sem provas, com base na fé, por mais que esse princípio esteja cercado de respeito. E o que há de bom nisso? Interrompeu Pavel Petrovich. Depende, titio. Para uns é bom, mas para outros é péssimo. Está muito bem, mas pelo que vejo, isso nada tem a ver conosco. Somos gente do tempo antigo. Acreditamos que sem princípios... Pavel Petrovich pronunciava essa palavra com suavidade, ao estilo francês, ao passo que Arkady, ao contrário, a pronunciava de maneira russa, príncipe, acentuando a primeira sílaba. Sem princípios, aceitos, como você diz, com base na fé, não se pode dar nenhum passo, nem mesmo respirar. Enfim, aqui a gente vê aqui já o conflito de gerações, né? Ninguém entende. O fato é que o Pavel Petrovich, ele tem essa personalidade mais forte. E é evidente, ele é mais conservador também, ele tem essa, não apenas uma personalidade igual à do Bazarov, vamos dizer assim, mais forte, mas também ideologias opostas. É evidente que esses dois vão se bater de frente aí toda hora durante o enredo. Por falar no enredo, o enredo em si não é assim um enredo muito movimentado, tem ali algumas reviravoltas ali, alguma coisa, mas assim, basicamente o enredo é a interação entre esses personagens, mais alguns outros que vão aparecer mais pra frente, que não vou colocar aqui para não me estender. Então os enredos são realmente um pouco pacatos, mas que prosa, né? O Turgenev, ele consegue escrever de uma maneira que a gente não consegue desgrudar os olhos do livro. Ele consegue dar descrições realistas naquela medida certa, nem de mais nem de menos, mas com uma precisão. A gente acaba rapidamente entrando assim, né, naquela prosa dele, é bastante prazerosa mesmo. E, de fato, isso é o que o grande crítico literário russo Nabokov, famoso autor de Lolita, diz. Ele não era muito fã de Turgenev, ele falava que o Turgenev não é um bom escritor, mas escreve muito bem. Acho que ele quis dizer que ele não é um bom escritor justamente talvez nesse sentido, de que às vezes os livros são um pouquinho pacatos, né, mas talvez faltam aqueles elementos que compõem um livro. Mas o estilo dele é muito interessante e eu acho que assim, um grande clássico, mais do que o enredo, a gente tem que ir atrás das mensagens, e aqui ele é muito rico nessas mensagens. A gente pode ver as mensagens do ponto de vista ali do conflito de gerações, e a gente também pode ver a mensagem nessa dualidade, nessa dialética, certo? Entre as ideias da Rússia czarista, né? Aquele cristianismo ortodoxo, mas não apenas isso, aqueles valores antigos que eles vêm carregando, e as ideias iluministas, até de uma maneira um pouco exagerada, assim, um pouco caricata, né? Esse Bazarov quer rejeitar tudo, ele não acredita em nada, é um pouco cínico isso, porque todo mundo acredita em alguma coisa, mesmo que não estamos nem falando de religião aqui, a pessoa não põe a comida que ele vai comer no microscópio para ver se não foi envenenada, né? Quer dizer, a pessoa ninguém consegue provar tudo matematicamente que aquilo não faz mal para ele ou que, né? As pessoas vivem com grande dose de fé no dia a dia, né? Não há como escapar. Você vai pegar um táxi, você não conhece aquela pessoa, mas você confia nela que ela vai te levar àquele destino. Naquela época, enfim, não tinha táxi, mas enfim, o ponto é o mesmo. Eu acho que aqui o Turgenev vai além, ele quer deixar uma mensagem interessante pra gente, na minha leitura, né? Que você pode talvez deva discordar dos seus pais, trazer novas ideias dos seus pais, vamos entender assim, da sua cultura, no sentido mais assim, geral. Você pode ter ideias novas ali que você quer contribuir, ou que você discorda, mas você não precisa ser o Bazarov, você não precisa jogar tudo no lixo. Sem dúvida aqui, tudo aquilo que foi construído de geração em geração tem um enorme valor, até mesmo grandes filósofos ateus estudam a Bíblia pelo seu valor literário, certo? E quer dizer, novamente, não é uma apologia aqui à religião, assim estou comentando que a prepotência de Bazarov não é um fenômeno isolado e que uma boa dose de humildade faz bem para qualquer um que quer buscar o conhecimento.
Se você gostou dessa resenha, não esquece de deixar sua curtida. Se você quiser comprar a obra, você pode o fazer clicando aqui no link abaixo na Amazon. E não esquece de se inscrever e comentar aqui nos comentários. Você já deu a obra, o que você achou? E, por favor, comente sobre a resenha também. Muito obrigado e ficamos por aqui.